Fala galera ligada na GFight, Marcel Alcântara novamente aqui invadindo o canal da GFight no YouTube para trazer para vocês o quadro Luta a Luta com a GFight, uma parceria da G com o Rubet, a casa de apostas, que se você quiser se cadastra lá na Rubet, a gente vai deixar inclusive o link aqui para você entrar no site, se cadastrar, fazer sua fezinha, dar o seu palpite e imaginar aí o que pode acontecer nas próximas lutas. Aliás, um belo card que a gente vem trabalhando aqui no próximo fim de semana, né? O Diego está aqui do meu lado, vocês estão vendo o Diego Ribas diretamente de Las Vegas, dividindo tela comigo nessa conexão São Paulo-Las Vegas. Diego, tudo bom? UFC 289, belo evento, hein, Diego? Fala, Marcel, mais uma vez, segundo episódio aqui do nosso Luta a Luta, em parceria com a Rubet. Vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que você tem que ser maior de 21 anos para fazer a sua aposta, aí, caso você queira. Isso aí, Marcel, card do UFC 289, presença de 3 brasileiros em ação, a Amanda Nunes defendendo o cinturão, Charles Oliveira, o Charles do Bronx retornando ao octógono depois da derrota para o Islam Makhachev, e a Maria de Oliveira, a parceira de treino da Jéssica Batistaca, abre o card preliminar, né? Faz a primeira luta da noite. Evento que vai ser realizado em Vancouver, no Canadá. Vamos que vamos. It's time! Pois é, o Brasil tem a primeira luta da noite, né? Aquela que, digamos, seria a menos importante, e as duas principais da noite, com o Charles e depois a Amanda. Eu vou começar pelo Charles. O Charles é um cara que engaja muito, né? Tem vários seguidores, tem muita gente que adora o Charles. O Charles é um cara muito querido, ex-campeão peso leve, e que vai em busca de trilhar novamente, buscar a possibilidade de novamente disputar o cinturão, enfrentando uma pedreira pela frente. O Beneil Dariush, falar um pouquinho do Charles, com 33 vitórias, 9 derrotas, 42 lutas, 33 anos apenas e 42 lutas no cartel, um cara que luta faz muito tempo e com uma constância muito boa. Vinha de 11 vitórias até perder para o Makhachev, já bateu em lutadores do nível altíssimo de Jim Miller, Nicky Lentz, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, enfim, já passou o carro por muitos lutadores e agora tem uma pedreira pela frente. O Beneil Dariush, 22 vitórias, 4 derrotas e um empate, 27 lutas na carreira, 34 anos. São 8 vitórias seguidas. Ele, assim como o Charles, que engatou uma sequência enorme de vitórias, ele também vem de uma sequência muito, muito interessante de triunfos, e treina na Kings MMA com o Rafael Cordeiro, brasileiro Rafael Cordeiro. Como curiosidade, sofreu um nocaute brutal contra o Edson Barbosa em 2017, quando vinha melhor, inclusive, na luta, né? Sofreu aquela joelhada espetacular do Edson Barbosa, que sempre vai para os highlights, um dos vários highlights do Edson Barbosa. Diego, o que a gente pode esperar dessa luta aí? O que você acha? Uma pedreira para o Charles, mas se quer ficar ali no topo da divisão e numa divisão tão disputada como a dos leves, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Peso leve, que é a categoria mais povoada. Para quem não se lembra, quando você comprou a Affliction, o WEC, o Strikeforce, a única divisão e o Pride também, né? A única divisão que tinha em todos os eventos era o peso leve. É a divisão mais povoada. Na minha opinião, a mais difícil e a mais legal de assistir. Como você mencionou, o Dariush vem aí de 8 vitórias seguidas, lutador super duro, treino com o Rafael Cordeiro. É um casamento de estilos muito interessantes. É um casamento muito interessante, né? O Charles é um cara que anda muito para frente, muito agressivo, entre aspas, previsível a forma como ele vai caminhar, lançar os primeiros golpes. E o Dariush tem uma movimentação um pouco mais elusiva, embate de encontro, também quando tem a oportunidade de dominar o centro do octógono. Imagino que o Dariush vai evitar a luta agarrada pelo menos no início. A exemplo do que o Makhachev, que é uma pergunta que todos os fãs se fazem, caso ele consiga um knockdown, ele não vai fugir da luta agarrada, como o Chandler e o Poirier evitaram, né, contra o Charles. O Dariush tem um chão refinado. É um casamento de estilo muito, muito perigoso para o Charles Oliveira. Mas indo direto no meu palpite, enrolei, mas vou direto aqui, Marcel. Eu acho o Charles favorito e eu vou explicar o porquê. Eu acho que ele tem mais cartas na manga para oferecer, ele tem mais, o leque de opções dele é maior para esse confronto em específico. Principalmente se ele variar o estilo. E quando eu digo variar o estilo, oferecer mais perigos ao adversário, como ele fez com o Tony Ferguson, por exemplo.
buscar a queda, o clinch e alternar isso com a trocação. Aliar isso com a sua trocação. Porque se ele apenas caminhar para frente em busca da trocação e não alternar com quedas e clinches, ele se torna um alvo mais previsível, deixa o adversário mais confortável na luta em pé, e aí o perigo passa a ser maior. No momento que ele dropa o nível, né, ameaça entrar em queda, entra em queda e varia e troca para trocação, o adversário não vai se sentir tão confortável em trocar, porque existe a chance de ser quedado, não vai se sentir confortável apenas em tentar defender quedas, porque a trocação é constante. E com esse ritmo, o ritmo de luta do Charles, numa luta mais longa, normalmente, quase que sempre favorece ele. Ele tem a força isométrica muito boa, ele mantém o ritmo numa luta longa muito bem. Então, e o passo que ele acelera é insuportável para os adversários, volume de golpes. Enfim, acho muito difícil o Dariush aguentar esse ritmo, se a luta se prolongar e se ele variar o nível, né? Dropar o nível e entrar em queda também. Por isso, eu acho que o Charles vence por decisão. Diego, um detalhe nessa luta é que o Charles essa luta iria acontecer antes, né? Ia acontecer no UFC 288, se eu não me engano. E o Charles teve uma contusão e teve que adiar essa luta. Você acha que, de repente, tem gente falando sobre isso, que essa contusão do Charles pode, de alguma forma, atrapalhar no desempenho dele na luta? Eu não tenho... eu não sei exatamente qual a gravidade da lesão, então é difícil responder sobre isso. É óbvio que ele ia lutar em maio, então lutou em junho. Se é um mês apenas de diferença, imagino que a gravidade não ter sido alta, né? Tanto que não cancelou a luta, apenas adiou algumas semanas, 3, 4 semanas, mas ao mesmo tempo, tendo uma lesão e se ele não podia lutar, talvez tenha ficado 1, 2 semanas de molho. Não é o cenário ideal. Não sei se chega a atrapalhar nesse ritmo, nesse alto rendimento. Os atletas são sempre preparados, sempre treinando, sempre pronto para aceitar uma luta. Então, acho difícil que atrapalhe, viu, Marcelo? E se você acha, como o Diego, que o Charles leva vantagem nesse confronto, tem uma possibilidade maior de vencer, é um bom sinal, porque nas odds da Rubet, o Charles está pagando 2,18, enquanto o Dariush paga 1,66, ou seja, a cada R$1 apostado, você pode trazer 2,18. Então o Charles é considerado aí um pequeno azarão nesse confronto, e pode ser uma boa dica aí para quem quiser tirar um dinheirinho nessa luta, né? O Charles, ele costuma ser azarão, né? Impressionante isso. Eu acho que a única luta que ele foi favorito, será que foi contra o Justin Gaethje ou foi contra o Makhachev? É uma sina na vida do Charles, né? Sempre ele nas casas de aposta, se alguém apostasse a favor do Charles sempre em todas as lutas, já poderia estar rico, porque ele está sempre como azarão. Aliás, você falou em sina, né? O Charles lutou 4 vezes no Canadá, Marcelo. E me pergunta qual retrospecto. Perdeu as 4. Foi finalizado pelo Pets, foi finalizado pelo Jim Miller, aquele nocaute ali com o Cub Swanson, e teve a lesão no ombro contra o Max Holloway. Então, nenhuma das lutas sequer foi para os jurados, perdeu as 4. Precisa torcer para isso também não entrar na cabeça do Charles, né? Para ele não ficar com isso na cabeça. Às vezes é só uma estatística, só uma coincidência. E quando fecha o cage ali é que as coisas acontecem de verdade. E aí, passando para frente, né, a Amanda Nunes, então, enfrentando Irene Aldana, mexicana, né, a luta principal da noite, a luta que vale o título. A Amanda Nunes já tem 35 anos, conquistou o cinturão dos galos pela primeira vez em 2016, quando finalizou a Miesha Tate, e aí já, depois disso, enfrentou todo tipo de lutador e já teve vitórias incríveis contra a Ronda Rousey, contra Holly Holm, contra diversas lutadoras, praticamente zerou o jogo, né? E acabou sendo derrotada pela Juliana Penha na penúltima luta. Depois teve a revanche, reconquistou o cinturão, iria enfrentar de novo a Juliana Penha, mas teve uma contusão da Juliana e aí a Irene Aldana entrou no seu lugar. O retrospecto da Amanda, 22 vitórias e 2 derrotas, contra o retrospecto da Aldana de 14 vitórias e 6 derrotas. Ela já atuou contra as brasileiras Beth Correia, Vanessa Mello e Kathleen Vieira. Diego,
temos aí uma favorita clara? O que você acha? Favoritismo absoluto da Amanda, campeã peso pena, uma categoria que não tem ranking, campeã peso palha. A Amanda é extremamente favorita, é o maior nome da história do MMA feminino. Já venceu diversos atletas, como você mencionou, inclusive a Chris Borg. Já venceu, se eu não me engano, todas as campeãs do peso galo e peso pena da história do UFC, ela já bateu todas. Felizmente não fará a terceira luta com a Juliana Penha. Acho que muitos fãs não aguentavam mais ver essa luta. Então, eu sinceramente, Marcel, indo direto ao ponto, a Amanda hoje só perde para ela. E, como eu acho que ela perdeu para ela quando ela foi derrotada pela Juliana Penha. E aí vários fatores podem entrar em ação. O mais comum, né, que o pessoal costuma falar, justamente por ela já ter alcançado tanto, se poderia ter uma falta de motivação, uma dificuldade de encontrar aquela motivação diária, né? Não para uma luta, mas diária, de acordar cedo todo dia para evoluir. Eu conversei com ela, fiz uma entrevista com ela disse que não, que está super motivada. A esposa dela, a Nina, está grávida de novo. A Regan já vai fazer 3 anos agora. Garantiu, e está muito feliz. Fazia um tempo que eu não vi a Amanda tão sorridente, tão feliz na minha entrevista. Me garantiu que o time dela, para quem não se lembra, ela montou um time no último camp para esse também, logo depois da derrota para a Juliana. Agora ela tem seus próprios treinadores, preparador físico, sparring, ela contrata eles para o seu camp. Há quem não goste, né? No mundo MMA tem muitos atletas que preferem ter sua equipe própria, fazer parte de um time e não ter o seu próprio time. Amanda, eu estou por isso, me parece contente com a sua escolha. Eu vejo a Amanda com maior poder de golpe, maior variação de ataques, principalmente chutes, né? A Irene não chuta tão bem. A Amanda tem chutes melhores, quedas melhores, há uma faixa preta de jiu-jitsu mais carimbada, mais forte fisicamente, mais experiente no octógono, e é mais jovem até que a Irene. É curioso isso, porque muita gente não se lembra que a Irene começou tarde nas artes marciais, né? Então a Amanda tem muito mais lastro. Eu acho difícil imaginar. O ponto forte da Irene seria a troca de boxe, principalmente a troca de golpes no boxe, na mão, principalmente golpes em linha reta, aproveitar momentos que a Amanda caminhou de encontro para o golpe ou fica plantada na frente do adversário. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Talvez a gente também já viu a Amanda cansar um pouco antes, como foi na primeira luta com a Amanda, como foi na luta contra a Cat Zingano, até na primeira luta contra a Valentina, mas a Amanda ganhou aquela. É difícil, a Amanda tão superou que a gente fica achando detalhes. Talvez, caso isso aconteça, pode ser que a Irene tenha alguma chance. E de fato, a Irene trabalha muito aquele trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. A Irene é uma trabalhadora que não para de treinar. Ela, Alexa Grasso, Brandon Moreno, os mexicanos, né? Ela e a Alexa Grasso treinam juntas com o Diego Lopes e o Alessandro Costa, treinador de jiu-jitsu brasileiro. Mas acho muito difícil, Marcel. Quem for botar dinheiro, é o seu dinheiro em risco. Não venha me culpar depois. Mas é muito difícil botar o dinheiro contra a Amanda Nunes. E esse aí é um favoritismo tão claro, né, que de acordo com as odds aqui da Rubet, a Amanda paga 1,29, né? Desde que a gente começou aqui com luta com a G-Fight, eu diria que pelo menos que eu me lembro, que são as odds mais disparadas de favoritismo para algum lado. Para a Irene, paga 3,50. Então, o favoritismo é claro da Amanda, e por isso eu até peguei outros dados de possíveis finais para a luta, para a gente poder debater um pouco mais. Como você acha que pode caminhar essa luta e como seria, na sua visão, que a Amanda deve vencer esse combate? Numa previsibilidade aqui, acho que o nocaute técnico. Porque aí já fica bem mais difícil, né? E também aí o retorno vai ser maior do que 1,29. Sim, uma luta de 5 assaltos. Imagino que a Amanda vai castigar talvez as pernas ali da Irene no início da luta, cadenciar o ritmo, apertar a partir do final do segundo assalto e de repente conseguir um TKO, né, um nocaute técnico no terceiro, quarto assalto. Pois é, e tem eu vou dar alguns dados aqui, né? Se você acha que a luta vai até o fim, que é o caso que o Diego não acredita, essa odd paga 2,90. Se você acha que não chegará até o fim, paga 1,36. Então já vale talvez
mais a pena apostar que não vai até o fim do que numa vitória da própria Amanda, que paga um pouquinho menos. Um nocaute da Amanda mais rápido, no primeiro round, paga 2,33. Já são odds bem mais valiosas. E se a Amanda vencer por decisão lá no final, são 3,75 também, aí já é um valor bem mais interessante. Mas aí é isso, você vai ter que cravar exatamente como a luta vai transcorrer, e são vários fatores que vão moldando a luta e fica muito mais complicado para você acertar, né, Diego? Quanto que tá pagando se a Amanda vencer por decisão? 3,75. Cara, não é ruim essa aposta, sabia? Não é. Porque a Irene tem um queixo muito duro e a Amanda, quando ela... as últimas lutas dela, a gente viu uma parte mais estratégica dela, mais cautelosa, quando a luta se torna mais longa, até em decorrência. O risco e a recompensa, não vale arriscar os cinturões, né? Não é só uma luta. A gente viu isso contra a Raquel Pennington, por exemplo, ela tirou o pé ali no final. Já foram algumas lutas. Então, talvez se a luta chegar ali no quarto assalto, ali talvez no quinto, a Amanda puxa o freio, sim. Até porque a Irene resiste muito. Eu já vi a luta da Irene até 10 anos atrás ali no Brasil contra a Larissa Pacheco. A Irene tem aquele sangue latino, né, de mexicana mesmo, muito resistente. Não acho uma aposta ruim, não, mas eu ainda confio mais no TKO da Amanda. Mas como você mesmo disse, pela conta e pelo risco de quem está assistindo, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, mas é uma dica, 3,75, vitória da Amanda por decisão. Aliás, é importante ressaltar que antes da gente fazer o vídeo, eu não falo para o Diego exatamente quais são as cotações, quais são as odds que a Rubet está pagando, exatamente para a gente ter essa discrepância aqui, o Diego pensar melhor aí o que ele acha sobre as lutas, enfim. Então a gente vai na surpresa aqui até para ver o desempenho do Diego, para ver se ele está realmente acompanhando a MMA ou não. Vamos falar da brasileira, da Maria Oliveira, que abre o card do UFC 289. Maria Oliveira, que tem 13 vitórias e 6 derrotas na carreira. Quarta luta no UFC, 2 derrotas e 1 vitória, todas as lutas por decisão, seja vencendo ou perdendo dentro do Ultimate. Ficou famosa por ter entrado de penetra na festa da Anitta e depois, recentemente, participou de um reality show na Rede Record, reality show A Grande Conquista. Talvez ela seja até mais famosa pelos feitos fora do octógono do que propriamente naquilo que produz dentro da jaula. Vai enfrentar a romena Diana Belbita, 14 vitórias e 7 derrotas, 4 lutas no UFC e 3 derrotas e 1 vitória. Me parece ser aí um duelo de matar ou morrer, principalmente para a romena, mas talvez também para a brasileira, né, Diego? As duas com um desempenho não muito satisfatório no UFC e que precisam muito dessa vitória. Exatamente, dos atletas que estão começando, né, escrevendo o seu legado na organização, alternando resultados bons e ruins. Curiosamente, elas ambas enfrentaram a Glorinha de Paula, brasileira, que já deixou a organização. A Glorinha, se não me engano, venceu a romena, mas perdeu para Maria. É uma luta difícil, até porque eu vejo algumas brechas um pouco grandes, né, no jogo das duas. Me preocupa o fato, vamos lá, a Maria, ela acabou de participar de um reality show, o Gaspar entrevistou ela aqui para o G-Fight, inclusive diz ela que ela não avisou o UFC e que se ela fosse mais longe no programa, ela iria cancelar essa luta, só que aí ela saiu, imagino que ali no comecinho, mas atrapalhou o camp, elas fez um reality show, né? Não tinha como treinar ou se alimentar direito ali, depois saiu, voltou a treinar, fez o camp no Brasil. Isso me coloca uma pulga atrás da orelha, sim, Marcel, porque aqui nos Estados Unidos, quando ela treinava aqui em Vegas, tem o UFCPI, tem o próprio Paraná, né, que é o líder da equipe, que ela escuta muito. Eu não sei, a gente viu a Jéssica fez o último camp dela no Brasil, ela perdeu. Eu não sei como é que ficou a estrutura da PRVT, não estrutura assim, mas como é que é a liderança de treino sem o mestre Paraná lá. E essa coisa do reality show, sem ter o UFCPI, eu fico com uma pulga atrás na orelha.
Em tese, eu diria que a Maria seria a favorita. Só que no outro lado também, a Romena não luta desde que ela perdeu para Gorin, acho. Ano passado, faz mais de um ano, né? Faz mais de um ano. Faz mais de um ano que ela não luta. Rapaz, que luta difícil. Por conta desse retrospecto aí da Maria ter participado desse reality show aí, eu vou apontar um ligeiro favoritismo para a Romena. O detalhe é que esse reality show, eu tava dando um Google aqui vendo se era isso mesmo, mas esse reality show ainda está rolando, né? Então, se a Maria tivesse continuado na Grande Conquista, ela estaria lá ainda enquanto está rolando o evento que ela já estava comprometida, né? Bom, de acordo com a Rubet, esse é um duelo altamente equilibrado e paga-se 1,89 para cada uma das lutadoras. Então, o equilíbrio é total. E aí vai de você, quem que você acha que vai, se realmente vai fazer falta esse período aí de treino por conta da Maria, por parte da Maria, enfim, como que você avalia, se de repente também a vontade da Romena de vencer e a pressão se transforma em vontade de vencer e ela consegue conquistar uma vitória. É um duelo bastante equilibrado e quem você escolher estará pagando 1,89, então fica aí a critério de quem está nos assistindo, né, Diego? Exatamente, lembrando que você tem que ser maior de 21 anos para apostar e faça com o seu dinheiro, não com o dinheiro da mamãe ou do papai, né? Sempre bom. Cara, vamos ver como é que você foi no desempenho da semana passada, já passando aqui a régua no UFC 189, já que a gente já falou dos brasileiros que estão presentes no card. Vamos ver se você foi bem ou se você deu uma quebrada e afundou aí as suas economias nas apostas da Rubet. Vamos, pensando de cabeça, que não me falha a memória, eu acho que eu fui bem, viu, Marcelo? Olha, realmente é preciso fazer uma salva de palmas aí para o Diego, porque das 6 lutas que a gente conversou na semana passada do UFC, aí em Vegas, né, que o Diego estava lá, inclusive, cobrindo, o Diego simplesmente acertou 5 vencedores. Isso é um desempenho fantástico. Aproveitamento, eu que não sou muito bom de matemática, mas o aproveitamento é de 83,33%, ou seja, Usou um a calculadora. aproveitamento desse, o seu São Paulo seria campeão do Campeonato Brasileiro, fatalmente, e acho que não deve ter esse aproveitamento esse ano. Jamais. Mas é um excelente número e a gente vai passar aqui rapidamente pelas apostas do Diego. Felipe Lins contra Maxim Grishin, apostou no Felipe Lins, levou, pagava 2,04. Damon versus Luan Lacerda, apostou no Damon, acertou 2,17. Daniel Willicat contra Johnny Munhoz, acertou também, apostando no Willicat 1,44. Eliseu Capoeira contra Abubakar Nurmagomedov, apostou no russo, perdeu, não conseguiu levar esse dinheirinho para casa. Decisão Karine dividida, Killer, hein? Foi decisão dividida, mas não conta isso para as casas de apostas. Karine contra Kathleen, ele acertou também ao apostar na Kathleen. E Kai Kara France versus Amir Albazi, acertou ao apostar no Albazi 1,89. Eu fiz as contas aqui, Diego, rapidinho. Se você tivesse colocado R$10 em cada uma dessas apostas, ou seja, gastou ali R$60, te traria um retorno de R$89,70, praticamente R$90. Então estaria com uma graninha a mais para poder também colocar aí, se você quiser, no Charles, na Amanda, enfim, na Maria, quem que você quiser. Teria Parabéns, dado viu? teria quase R$30, quase 50% de lucro, é isso? Exatamente. Rapaz, fui bem. Deveria ter colocado essa grana aí, ó. Vacilou, só ficou falando aqui para o pessoal aproveitar e não colocou uma grana aí. Agora não tem esses R$30 para recolocar. Infelizmente. Bom, Diego, é mais ou menos por aí. Semana que vem a gente vai estar de volta aí com mais um vídeo em parceria com a Rubet. E obrigado por acompanhar a gente, Diego. Bom evento para nós e até semana que vem. Isso aí, pessoal. Quem for da torcida aí quiser acompanhar os brasileiros, fique de olho esse final de semana. Amanda Nunes, Charles Oliveira, Charles do Bronx e a Maria de Oliveira. 3 brasileiros em ação. Card lá em Vancouver, no Canadá. Quem quiser, mais uma vez, fazer sua aposta aí na Rubet, vai estar o link na descrição. Esse link é especial, o link da parceria da GFight com a Rubet. Então, se você gosta da GFight, quiser dar uma moral pra gente e for das apostas,
se inscreva por esse link, faça por esse link aí, que aí dá aquela moralzinha pra gente. Caso não faça, não se arrisque. É nóis. Valeu! It's time!